Que eu não cumprimentei. Paz do Senhor, um abraço no coração, os irmãos que estão em casa também. Quero convidar você para abrir a Bíblia no livro Romanos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Versículo 2. Deus é maravilhoso, né? Quando a Mari cantou aqui que o nosso alvo é Cristo, já me confirmou aí tudo que estava no meu coração para comunicar para a igreja. Eu fico muito feliz que Deus sempre confirma aqui a palavra, né? Amém? Palavra maravilhosa. Romanos 8:12, a palavra do Senhor diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Deus maravilhoso, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Somos gratos por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome. Somos gratos, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra. Então eu coloco diante do Teu altar a minha vida, a vida dos Teus filhos que aqui estão, aqueles que estão em casa. Que o Senhor venha quebrantar nosso coração, para que possamos ouvir o que o Senhor tem a dizer. Que saiamos daqui mais uma vez acrescidos na fé e fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, esta palavra que eu vou comunicar contigo, com vocês hoje, me deu justamente naquela época que eu estava internado, né, passando pelo tratamento a respeito do infarto que nós tivemos, né? Posteriormente fomos operados, mas durante um período aí antes da operação, eu buscando a palavra do Senhor, né, querendo saber por que eu estava naquela prova, né? Deus já tinha me avisado do livramento de morte que iria me dar, mas mesmo sabendo que eu não iria morrer, né, tem toda uma dor, tem todo um processo que a gente passa ali, naquele leito de hospital, naquele negócio de UTI, é um processo difícil, né? E durante aquela prova, eu pedi para Deus uma palavra, Ele me deu Jeremias 31:31, dizendo que era um processo para que eu fosse acrescido na obra, né? Na comunicação do Evangelho. Cá estamos cumprindo esse chamado, mas também eu venho pedindo, e Deus falou comigo nesta palavra para confirmar essa trajetória de comunicar o Evangelho, né? O porquê que nós comunicamos o Evangelho. Então eu dei um título para essa mensagem, que é a vida em movimento. Eu tenho falado muito disso, a respeito do caminho, a respeito dessa nossa caminhada, esse movimento de vida, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre a nossa vida em movimento, porque durante aquele processo de internação, até agora de convalescença, a minha reflexão tem sido a respeito da minha própria vida. Os irmãos sabem, eu já comuniquei aqui, eu conheci Jesus, eu tinha 47 anos, conheci de fato, quando eu me converti, a caminhar, né, a seguir Jesus em direção a essa cruz, eu tinha 47 anos, né? Então tem sido um processo de libertação, como eu imagino, né? Antes de vir para a fé, eu era um porco espinho, né? Cheio de espinho, e ao longo dessa caminhada, Deus vai tirando esses espinhos, né? Tratando a gente mesmo, né? Então eu tenho sido submetido a esse tratamento, a esta caminhada de fé, e pela capacitação do próprio Espírito Santo, a gente continua buscando a presença do Senhor, entendendo que é de fato o único caminho, né? É o único caminho para o céu, e meu objetivo é ir para o céu, não tem outro objetivo de vida agora, a não ser ir para o céu. Mas nessa reflexão, nesse processo de hospitalização, eu pensei muito a respeito da minha vida, o porquê que eu não conheci Jesus antes, o porquê que eu não me decidi buscar a presença do Senhor antes, o porquê que eu não buscava o céu antes, o porquê que eu não nasci um cidadão do céu, como a gente vê aqui muitos testemunhos de irmãos que nascem
no berço evangélico e seguem já desde bebê, né, vindo para a igreja, caminhando para o céu, glória a Deus, aleluia por isso. Para mim isso é um privilégio, mas eu conheci Jesus com 47 anos, eu fiz uma reflexão a respeito da minha vida. Por que tanta graça, por que tanta misericórdia sobre mim? Porque eu nasci, minha mãe é semi-analfabeta, meu pai é analfabeto, com todos os esforços que eles poderiam nos dar, nos proporcionar. A gente nasce num contexto de humildade, de necessidade, de dificuldade, uma família nordestina, né? Muita gente, muita necessidade, muita dificuldade, né? Então a gente nasce naquele contexto de muitos irmãos, nós somos em 10 irmãos, eu era o caçula dos homens, então necessariamente eu tive que sobreviver a 5 irmãos homens mais velhos. Então imagina que era briga, pancadaria, era uma sobrevivência pura naquele contexto que nós vivíamos, na periferia, no meio de todo tipo de violência, a gente teve que sobreviver, né? Eu na minha infância, eu fiz carreto de feira, vendi picolé, engraxei sapato, catei papelão, então a gente sobreviveu, a gente saía sozinho na rua, brigava com um, brigava com outro, muitas vezes a gente era vítima de todo tipo de violência, de abusos, então é uma vida extremamente difícil. Você nasce naquele contexto e você vai sobrevivendo, essa sua sobrevivência vai trazendo para você uma cultura própria, além daquela que o meio que você vive lhe impõe, você vai adquirindo a sua maneira de sobreviver a tudo isso, porque senão você padece, porque senão você morre mesmo, porque senão você vira uma vítima do meio, você acaba resultando na sua própria vida, talvez algumas distorções de comportamento, muita coisa pode vir, ou vem de fato sobre a vida das pessoas que têm que sobreviver nesse contexto de dificuldade, nesta sociedade, nessa civilização, até uma malignidade que há, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno, o príncipe deste mundo, o capitão da maldade é o próprio diabo, que fica interferindo na felicidade das pessoas, destruindo a imagem, a semelhança de Deus que porventura há em nós, né? Então o diabo ele tem esse propósito de matar, roubar, destruir, de aniquilar, de fazer o mal. E nós nascemos aí nesse contexto de dificuldade, sem proteção, porque eu lembro muitas vezes eu saía de manhã para a rua, voltava só à noite. Quando eu ia para a escola, no período da manhã, saía da escola, não ia nem para casa, ficava direto na rua, chegava em casa só à noite. Aí chegava em casa, tomava um couro da mãe, né, porque você não tinha aparecido, porque ela estava te procurando na rua. Ou muitas vezes, quando eu já era jovem, você saía, só voltava na madrugada, apanhava de novo, tomava umas ripadas, né, porque naquele tempo você apanhava de cabo de vassoura, de ripa, de cinto, de rabo de tatu que tinha na mão, né, você apanhava para a sua correção. Então, diante desse contexto, que eu acredito que não foi só eu, né? Eu acredito que aqui os irmãos mais velhos, assim, que porventura nasceram nesse mesmo ambiente de dificuldade, passaram por tudo isso, talvez mais, talvez menos, cada um teve a sua própria história, os seus traumas, as suas dificuldades, e graças a Deus estamos aqui vivos, né? Com as nossas marcas, com as nossas cicatrizes, mas até conhecer Jesus havia todo um peso, todo um fardo, toda uma história, toda uma vergonha do passado, porque eu, diante desse cenário, dessa minha sobrevivência, eu me tornei uma pessoa má, uma pessoa violenta, né? Eu era extremamente violento, porque para mim era tudo resolvido na pancadaria, na violência, e era assim que eu aprendi a sobreviver naquele tempo. E eu estava refletindo quando eu estava hospitalizado, né? Pensando nessa misericórdia de Deus na minha vida, porque eu tenho convicção absoluta de que vou para o céu, sabe? Eu tenho convicção disso, eu tenho convicção do arrependimento, eu tenho certeza absoluta do perdão de Deus na minha vida, porque
eu como me converti, eu tive uma sede intensa da palavra do Senhor, e eu li a Bíblia em 45 dias. Então eu busquei conhecer a palavra do Senhor, porque eu queria saber mais que Deus é esse da Bíblia, porque eu já estive envolvido em algumas questões religiosas, fui até na coroinha de igreja católica, dei aula na catequese, mas era tudo uma farsa, uma hipocrisia, que eu nem sabia o que era hipocrisia, mas eu estava envolvido naquele movimento de jovens, aquela coisa toda, fazia parte, visitava cadeia, levava roupa, levava mantimento, mas a fé mesmo, de fato, como diz Hebreus 11:1, eu não tinha conhecimento do que era isso. Hoje eu tenho certeza de que, mesmo não vendo o céu, eu sei que ele existe. Mesmo não vendo, eu estou caminhando para lá, eu tenho certeza que, assim como nós iremos para o céu, porque nós cremos, nós temos convicção disso. Assim como o fardo, o peso que eu tinha antes de conhecer Jesus, eu tenho certeza que agora é um jugo suave, é um fardo leve. Eu tenho certeza que agora nós estamos caminhando em direção à cruz, nós estamos crucificando o nosso eu todos os dias. A demonstração disso é quando nós viemos aqui louvar, glorificar o nome do Senhor. Nós abrimos mão de nós mesmos, como foi até cantado aqui, né? Que diminua eu, que Cristo cresça, a ideia é essa. Então nós viemos aqui para isso, para nos diminuir, para renunciar a nós mesmos, para negar o nosso eu, para declarar que estamos seguindo a cruz. É isso que nós estamos fazendo aqui, e isso é bom, isso é muito bom. Então eu tive pensando sobre tudo isso, nesta palavra, que só existem duas leis neste mundo, a lei da vida e a lei da morte. Então Paulo, quando escreve para os irmãos em Roma, a gente sabe que o contexto dos irmãos naquela época era um contexto de perseguição, de dificuldades, muita gente sofrendo, muita gente morrendo nas mãos dos perseguidores. Havia muita dificuldade de declarar e de se comportar como cristão devido a esta perseguição. Paulo vai escrever para os irmãos e serve para nós hoje, porque nós vivemos num contexto semelhante. Hoje muita gente tem vergonha de colocar uma Bíblia na mão ou debaixo do braço, como quer, ou talvez fazer uma leitura da Bíblia num ônibus, no metrô, ou no meio do público. Muita gente tem vergonha de ser discriminado, ser vítima de preconceito. Nós sabemos disso, há uma dificuldade. A igreja verdadeira, a igreja da sã doutrina, que prega mesmo a palavra, que exorta e corrige os irmãos, como nós estamos fazendo aqui, até no momento de oferta, é uma igreja que não agrada. As pessoas, eles querem vir às reuniões das igrejas pensando talvez num momento de distração, talvez no momento de só cantar, louvar. Eu não sei, mas talvez esteja um pouco distorcido o foco, mas como também já foi cantado aqui, o nosso foco, o nosso alvo tem que ser Cristo. E em Cristo não há engano. Cristo é a perfeição. Então, o que nós estamos buscando aqui é a perfeição para nós mesmos, corrigir os nossos erros, ficar nus diante do Senhor, tirar toda a roupagem que possa, no nosso entendimento, esconder qualquer vergonha, quando nós sabemos que não esconde nada, estamos patentes, estamos nus aos olhos do Senhor. Ele sabe, Ele enxerga tudo a respeito da minha vida. Por isso foi a minha reflexão. Eu falei, misericórdia, Senhor, foram 47 anos sobrevivendo, e de repente eu conheço Jesus, e Ele vai despedaçar toda aquela minha formatação, aquela minha maneira de viver, e eu tenho que mudar completamente, e não foi fácil, e não está sendo fácil, e não é fácil. A gente olhar para o espelho toda manhã e analisar, como o pastor Aécio gosta de dizer, visitar o seu dia e ver o que é, como é que foi, pedir perdão, misericórdia. E eu visitei a minha vida. Eu comecei a pensar desde a época que eu me lembrava como gente, até o dia que eu conheci Jesus, de todas essas questões que eu fui obrigado para poder sobreviver neste mundo. E pela misericórdia do Senhor nós estamos aqui.
pela misericórdia do Senhor, eu tenho a oportunidade de estar declarando o meu amor a Deus. E talvez passando para a igreja do Senhor toda esta dificuldade, mas é bom. Hoje eu sou uma pessoa feliz, mesmo com toda essa problemática que ainda há no mundo. Então, quando eu vejo as pessoas passando pelos mesmos problemas que eu já passei, isso me quebranta. Não tenho dificuldade nenhuma de me aproximar dessas pessoas e falar que Deus é bom, que Deus de fato cura, liberta, salva e nos fortalece todos os dias. Porque a lei da morte, irmãos, que opera neste mundo maligno é o próprio mal, né? Como eu já disse, o mundo jaz no maligno. Então existe uma lei de pecado que nos causa morte. Esta lei ninguém está livre dela. Nós vivemos aqui neste mundo. Nós vivemos aqui neste mundo, como diz a própria palavra, né? Ao dia de amanhã caberá o seu próprio mal. O que nos reserva o mundo é maldade. Não se espere do mundo nada de bom. Nós lutamos contra o mundo, nós remamos contra a maré. Nós somos inimigos do mundo, como diz a palavra. Então não se engane, há uma lei, há um sistema operando neste mundo maligno, que opera para a morte das pessoas. Porque não é da vontade de Deus, não é próprio do Senhor, esta malignidade que envolveu a minha infância, a minha juventude. É o diabo que fica operando nesse sistema maligno, tentando destruir a vida das pessoas. Nós sabemos de quantos e quantos casos de crianças que são mortas pelo pecado alheio, quantos e quantos casos de jovens, adolescentes que são envolvidos neste mundo maligno e se perdem no contexto de prostituição, no contexto de drogas, na vida noturna, estão se perdendo neste mundo, perdendo a sua ingenuidade, sendo vítimas de todo esse contexto mal, destruindo estas crianças, esses jovens estão se perdendo. E a dificuldade que há em resgatar estas pessoas é tremenda, a dificuldade, isso gera desistência de vida. Quantos e quantos estão se matando, se suicidando, né? A gente ouve muito falar que há uma juventude destemida neste tempo. Destemida, eles não têm medo das consequências, eles vão simplesmente fazendo, vivendo, porque, irmãos, aquele tempo em que eu fui jovem, me parece que agora está pior ainda. Eles estão conhecendo a droga muito mais cedo. Eu vim conhecer droga, eu já tinha 17 anos de idade, graças a Deus não me envolvi, não me viciei, mas eu vim conhecer, peguei na mão. Hoje jovens com 10 anos de idade, nas escolas já estão conhecendo droga, muitos já estão até usando, bebidas alcoólicas, cigarro normal, esse cigarro eletrônico, tudo isso já está invadindo a vida da nossa juventude. Pessoas criados no berço evangélico, o diabo tem tirado os jovens, crianças da igreja, arrastado para o mundo, e não é culpa dos pais. Não é culpa dos pais, porque às vezes os filhos passam em casa menos tempo do que passa na rua. Você chega em casa 8 horas da noite, quando é 10 horas da noite está dormindo, 2 horinhas de convivência com os familiares. No entanto, ele vai para a rua, fica 8 horas, 12 horas à disposição deste cenário maligno. É difícil para o jovem, eu digo isso com propriedade, é difícil resistir a estas coisas. Você acaba muitas vezes se envolvendo, quando não se dilui numa totalidade neste mundo. E aí nós vemos o resultado, que nem a gente vinha agora de manhã para a igreja, a gente vê
Um frio desse, a pessoa totalmente drogada, andando de calção na rua, sem camisa, sem sapato, sem nada. Uma loucura, perdido num contexto deste mundo tenebroso. Quizá ele possa ter oportunidade um dia de conhecer Jesus, para livrá-lo, para libertá-lo, para fortalecê-lo. Então Deus falou comigo a respeito disso. Elias, porque eu pensando no meu passado, nas coisas da minha sobrevivência, de fato eu não me acho digno de estar aqui hoje comunicando a palavra de amor, porque eu já fui muito mal. Eu não me acho digno, mas Deus que escolheu, Deus que nos trouxe aqui. E o meu olhar para as pessoas que vivem problemas, para as pessoas que enfrentam dificuldades, para que estão numa condição talvez que a gente possa olhar e dizer não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu quero dizer para você, igreja, que há sim um jeito, há sim uma solução. Não desista do seu filho, não desista do seu parente que está passando por dificuldades, que está envolvido neste contexto, que o inimigo talvez já tenha abraçado, de maneira que esteja viciado, alguma coisa assim, que esteja iludido. Eu quero dizer para você que neste mundo tudo é vaidade, tudo é passageiro, nada é para sempre, a não ser a eternidade com Deus, sim, esta é para sempre. Não desista não do seu filho, não desista do seu marido ou da sua esposa, não desista de ninguém por causa ou por conta deste cenário maligno. Creia que Deus é eterno, é soberano, é o nome sobre todo nome. Ele pode reverter situações, Ele pode transformar vidas. Eu sou testemunha disso, é isso que eu tenho que comunicar para a igreja, para as pessoas que convivem comigo. Sim, como mudar a história, como mudar a vida, como transformar o eu, o ego. Basta ter um encontro com Jesus. Muitas vezes nós não somos capazes de procurar Jesus. Talvez o seu filho, o seu parente, o seu querido não esteja tendo força de procurar, de ir ao encontro, mas eu quero dizer que eu e você podemos ser este canal de bênção na vida dessa pessoa que está precisando de Deus. Através da minha oração, através da minha intercessão, através do meu comportamento, do meu testemunho, ele pode enxergar Deus, ele pode ser alvo desse resgate a qualquer momento, mas depende de mim. A responsabilidade de comunicar o amor é minha, é sua. É por isso que nós falamos aqui, não desista de ninguém. Nós não temos o direito de desistir de ninguém. Nós precisamos ter esta consciência que existem estas duas leis operando neste mundo: a lei da vida e a lei da morte. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor me garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então a lei da morte, o poder dela é limitado. E nós fazemos parte do poder ilimitado. Nós temos que ficar felizes, nós temos o poder que habita em nós de transmitir o evangelho que salva, que resgata mesmo. Eu sou testemunha e eu conheço a história de alguns irmãos aqui que foram resgatados da mão do diabo mesmo. Pessoas que estavam verdadeiramente perdidas, sem rumo, sem direção.
que estavam nas garras das drogas, mas Deus resgatou. Isto é milagre. A minha vida hoje, falando do amor de Deus, é milagre. Então eu não posso desistir de ninguém. Então, em nome de Jesus, você veio aqui para receber também esta palavra. Você não pode desistir de ninguém, não. Não pode. Não abra mão do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, do seu parente. Não abra mão, não. Se ele não está te dando ouvidos, coloca o joelho no chão. Não desista de orar, não. Não desista, não. Aleluia. Então a lei da morte é este cenário que eu vivia. Eu estou até me tremendo, sabe? Porque eu entendi esta coisa, esta loucura. Porque a gente não tem culpa. Olha que culpa eu tenho de ter nascido nesse contexto de uma família cheia de dificuldades. Que culpa nós temos de nascer numa família pobre, humilde, morando na comunidade, na favela, sei lá, ou num contexto promíscuo? Que culpas tem de nascer? Você não tem culpa, simplesmente você nasceu. Eu me lembro de uma passagem que Jesus Cristo se depara com uma pessoa deficiente e os discípulos perguntam: mestre, por que ele nasceu assim? É pecado do pai, da mãe? Quem pecou para ele, né? Aí Jesus fala: não, isso aí não, nem pecou ninguém, isso é para a glória de Deus se manifestar na vida dele. Então, quando nós vemos uma situação de dificuldade, é para que a glória de Deus se manifeste, dizendo que Deus é soberano sobre a dificuldade. Então, se há uma dificuldade na sua família, diretamente ali contigo, é para que a glória de Deus se manifeste ali. Não é para que aquela dificuldade venha a vencer, ter vitória naquele cenário, não. É para que a glória de Deus se manifeste, para que Deus possa usar você como instrumento de milagre naquela vida. A visão é outra. Então, diante da dificuldade, a nossa visão agora é de que somos instrumento de facilidade. A visão muda. Não é isso? A visão do inimigo, do diabo, é dividir para conquistar. A visão de Deus é unir para conquistar. Então é o contrário do que o mundo prega, do que o mundo pensa. A Bíblia diz que neste mundo jaz o maligno, há uma malignidade neste mundo, é um câncer maligno. Mas a benignidade de Deus opera na malignidade. Ele traz cura, restauração. Então o nosso ponto de vista é diferente. Eu olho para a dificuldade enxergando uma oportunidade de ser canal de bênção, instrumento do amor de Deus. Esse é o papel da igreja. Tem muita gente desistindo dos filhos, desistindo de um parente querido, tá, ele escolheu, deixa ele, uma hora vem, uma hora volta. Não! Deus poderia resolver tudo, sem você pedir, não, mas Deus quer que nós sejamos instrumento. Seria fácil para Deus não ter deixado Eva sucumbir ao pecado, arrastado Adão para aquele cenário. Seria muito fácil. Deus seria arbitrário, mas não, Deus deixa a liberdade operar. Então a liberdade de falar do amor de Deus é minha, é sua. Você tem liberdade para dizer ou para não dizer. Eu prefiro dizer que Deus é bom. Que apesar da lei da morte, da lei do pecado operar neste mundo, existe a lei da vida. Eu preciso entender isso, eu preciso me situar.
porque eu fico entristecido, e é uma reflexão que eu já tenho feito há muito tempo, e eu combato isso. Os irmãos estão muito tranquilos, está tudo muito tranquilo, tudo muito favorável, né? É uma música antiga aí. Eu estou salvo, eu já estou aqui balançando na rede da salvação, tomando aguinha de coco, água ungida. Então, lá fora, cada um com seus problemas. Deus falou comigo: Elias, você está parado, Elias? Por que eu estou parado? Eu estou cuidando só de mim mesmo, agora eu virei um cristão egoísta. Eu estou desfrutando da salvação, eu tenho certeza de que vou no céu, mas eu não estou nem aí com a minha mulher, com o meu filho, com o meu marido, com o meu irmão, com a minha irmã. É difícil. Eu fui falar do amor de Deus para minha irmã esses dias aí, quase que ela me bateu. Mas eu não desisti, eu vou falar e vou continuar orando. Não desista, amém? Não desista não, fala, dá exemplo, dá testemunho. Convida, ora, principalmente ora, intercede. Efésios 6 nos ensina isso, leia lá, se revista da armadura de Deus e entra na batalha. E a vitória é sua, a vitória é minha, em nome de Jesus. Não desista não. Eu fico muito feliz quando eu venho para a igreja e minhas filhas, o genro, todo mundo vem. Eu fico muito feliz. O dia que eles não vêm, eu fico um pouco triste. Eu sei que não vieram, tal, mas eu não posso facilitar. Eu estou sempre pegando no pé. Vamos lá, não desanima não, desista não. Porque quando a gente vai se afastando, a gente vai esfriando. Você vai esfriando, daqui a pouco você se apaga. E uma brasa apagada, para que serve? Como diz um ditado aí, uma brasa sozinha só serve para queimar. E uma brasa apagada só serve para sujar. Agora várias brasas juntas já dá um churrasco. Já proporciona uma festa. Então a gente precisa pensar essas coisas. Eu sou brasa, eu estou sozinho? Não, tem que estar junto com os irmãos. Eu sou apagado? Não posso estar apagado, senão eu sou canal de sujeira. Então a lei da morte, que Paulo vai falar para os irmãos aqui, é nesse contexto. Olha, diante de todas essas dificuldades, essa cultura, eu desenvolvi uma cultura própria de sobrevivência através da violência. É uma cultura minha de vida, senão eu tinha morrido no caminho. Porventura foi uma providência de Deus para que hoje estivesse aqui, amém, graças a Deus, porque cada um tem uma história, tem um testemunho a ser comunicado. Talvez as dificuldades que você passou, que você está enfrentando, venha a ser um testemunho de vitória. É por isso que eu não posso desistir. Não é isso? Eu não vou desistir não. Por quê? Porque aquilo vai ser testemunho de vitória, para edificar a vida dos irmãos que estão passando talvez pelo mesmo problema. Quantas pessoas você fala de Jesus e eles não querem Jesus? Por quê? Porque eles não se acham dignos. Ele vai falar, mas eu já matei, eu já roubei, eu já fiz isso errado, eu fiz aquilo, você acha que Deus me ama? Deus ama sim. Os seus erros, por maiores que sejam, não vão apagar, não vão impedir a obra de Deus. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Está escrito aqui neste mesmo capítulo. Olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já pensou se eu, em decorrência da minha cultura de sobrevivência, eu me achasse indigno de um perdão de Deus? Eu não estaria aqui caminhando para o céu. Mas eu entendi que não há nenhuma condenação, não há nada que possa me afastar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem largura, não há nada.
Então o seu passado, ou o passado daquela pessoa que você conhece, não pode impedir o agir de Deus, porque o pecado de Adão trouxe pecado para toda a humanidade, mas a bênção que há em nosso Senhor Jesus Cristo trouxe salvação para toda a humanidade. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há nada que você tenha cometido que possa impedir o amor de Deus na sua vida. Deus pode mudar completamente a minha história, a sua história, ou a história de quem quer que seja. Não se sinta culpado e não veja ninguém como culpado. Veja aí uma oportunidade do amor de Deus. O recado muito forte: não desista de ninguém, nem de você mesmo. Então, esta lei da morte, ela tem esse objetivo de destruir vidas, e nós sabemos disso hoje. Nós sabemos que existe a lei da vida em Cristo Jesus. Nós estamos aqui por conta disso. A lei do Espírito é Cristo. Olha que lindo isso. A lei da vida é Cristo. A lei da morte é o pecado. A lei da vida é Cristo. A lei da morte não domina o mundo, ela está no mundo. Mas quem domina de fato é Cristo. Ele foi colocado sobre todos os nomes. As chaves da morte e do inferno está com Ele. Ninguém vai para o inferno se Cristo não decidir, não. É só Ele que faz esse julgamento. Eu não posso olhar para uma pessoa com problemas e falar: ih, você vai para o inferno. Eu não tenho esse direito. Aliás, eu sou proibido. Eu não posso fazer esse julgamento, acepção de pessoas nesse sentido. É só Jesus Cristo que determina quem sobe e quem desce. É por isso que eu não tenho direito de abrir mão de ninguém. Eu tenho que lutar, porque no grande dia que nós estaremos diante da presença do Senhor, Ele vai dizer: mas seu Geraldo, o senhor desistiu de orar pelo Marcelo? E aí, o que eu vou responder? Oh, glória, não desista não, fique firme. A lei do Espírito nos liberta da lei do pecado. É só tomar posse. Toma posse disso, olhe para você mesmo e veja que há o poder de Deus na sua vida. E o poder de Deus, Ele não tem nada que possa interferir no poder. Não existe. Não existe. Nem o próprio Satanás. Ele não resiste à palavra do Senhor. Ele não resiste. Eu costumo pensar, porque às vezes eu estava nessa reflexão, Gilmar, eu falei assim, como a gente é militar, né, eu pensava muito nisso, né, você sai rodando, rondando, patrulhando, aí às vezes você não sabe onde você está, mas você tem um azimute, você não sabe efetivamente, mas você tem noção de cenário. Não é que você olha para o céu, para isso, para aquilo, não, mas você sabe entrar e sair de determinados lugares pelo azimute. É um senso de localização que você desenvolve com o treinamento. Então, quando nós conhecemos Jesus, nós temos esse azimute. Eu estou num boteco, suponhamos que porventura eu esteja ali no meio de um monte de botequeiro, eu sei que eu não faço parte daquele meio, daquele contexto. Eu sei onde eu estou localizado, que ali é um terreno de dificuldades para mim, mas eu sei quem eu sou e o que eu posso fazer naquele ambiente. Eu não posso me diluir naquele contexto, mas eu sei que eu posso ser canal de bênção ali.
Isso é azimuth, é uma localização, senso de localização. Você sabe o que acontece, o que está. Você não vai se perder naquele ambiente. Então, o Evangelho, a palavra do Senhor, é o nosso azimuth. A lei da vida. A lei é o nosso azimuth, e a vida é o nosso foco, é o nosso alvo, é o nosso destino. Eu não posso perder de mente isso aí. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Eu estou aqui, estou indo para o céu. O meu azimuth no momento é aqui, neste mundo tenebroso, neste mundo maligno, mas a vida, a verdadeira vida, está no céu, para onde nós estamos indo. É por isso que eu não posso desistir de ninguém, porque eu sei para onde eu estou indo, e a minha luta é carregar essa pessoa comigo. Você está entendendo isso? É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, para mim que sou carne, mas se eu tiver um comportamento espiritual, não há muita dificuldade. Eu preciso me abastecer, como estamos fazendo aqui, eu preciso estar envolvido na comunhão, preciso ler a Bíblia, preciso orar, para que eu seja abastecido e capacitado pelo Espírito Santo, para resistir, para fugir da aparência do mal, para estar caminhando para o céu. Então a lei da vida, ela exige um movimento, e o movimento de um crente é aqui a igreja, é ler a Bíblia, é estar na comunhão. Amém? Então você, sabendo disso, sabendo que você faz parte deste exército, que está indo para o céu, não pode deixar ninguém para trás. Deus está falando forte a respeito disso, porque Deus falou comigo. Eu tenho lutado contra mim mesmo para estar indo visitando alguns irmãos que não estão vindo na comunhão. Eu tenho ido à casa de um ou outro aí, dado um abraço, às vezes nem oro, às vezes a minha presença ali espiritual, desejo do meu coração, a pessoa já percebe que é isso, é comunhão. A igreja do Senhor está para ser arrebatada, eu não posso deixar ninguém para trás. Então, se você sabe de algum irmão, alguma irmã que está frio, não está vindo na igreja, vá lá na casa dele, vá lá tomar um copo d'água, um café, vai bater um papo, vai dizer para ele que ele é importante para Jesus. Se ele quiser, eu falei para alguns irmãos: você quer, eu venho aqui com o meu carro, te pego, te levo para a igreja, para você ir lá na comunhão, se quiser. Se não quiser, eu fico vindo aqui. Você quer que eu faça um culto aqui no seu lar? Quer que faz aqui alguma coisa? A gente faz. É para isso que nós estamos aqui, para não deixar ninguém para trás. Isso tem me incomodado muito, e eu espero que te incomode você esta manhã. Não deixa ninguém para trás, principalmente os seus. Joelho no chão. Eu não sei que alguém que já assistiu aquele filme lá, O Livro de Eli, já assistiram, né? Você vê que interessante aquilo lá para nós? Interessante, ele está no foco, ele está no caminho, e ele tem um alvo. Aí tem todo um cenário de dificuldade, tirar ele do caminho, mas ele, na morte, ele chega lá no alvo, no foco. Então a gente precisa entender isso. Não esqueça que você está no caminho, não esqueça que você tem um foco. Neste caminho tem a operação da lei da morte, a lei do pecado, mas neste caminho também tem a lei da vida. Opte pela lei da vida, opte por Cristo Jesus, para você, para o seu familiar. Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero concluir esta palavra, mas eu quero que você pense nisso mesmo, de verdade, sabe, irmãos? Eu não estou, como eu já disse aqui, a palavra de Deus, ela de fato é para nos exortar mesmo. Não fique chateado comigo não, tá? Mas é para chamar nossa atenção.
O Pai corrige aquele que Ele ama. Nós viemos aqui para ser corrigidos. Deus preparou essa palavra comigo, não é fácil não, viu? Não foi fácil eu passar por um infarto, por uma cirurgia vascular, para entender isso. Eu falei, mas Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Ele falou, porque você está esquecendo o foco. O meu chamado, quando eu fui chamado para o Evangelho, Deus falou comigo que você vai pregar a palavra. Aí eu já não estava nem querendo pregar mais. Eu estava esquecendo o foco, o meu chamado de falar do amor de Deus. Aí tive que passar por todo esse contexto para entender isso, que Deus estava fazendo um acerto comigo para me chamar de novo para a obra. Eu tive que chegar no limite de desistir da vida, pedir a morte, para entender que eu devo confiar no Senhor. Mas é testemunha de vida, para um, para outro, cada um tem o seu testemunho. Eu rogo, em nome de Jesus, que a gente não passe por muitas dificuldades para entender que nós temos um propósito de vida, como cristãos. O meu propósito de vida não é ficar balançando na rede da salvação, né? O berço esplêndido da salvação, enquanto as pessoas padecem, perecem por falta do conhecimento da palavra. E eu conheço a palavra e não levo a palavra. A responsabilidade é minha de levar a palavra. Ah, irmão Elias, mas eu não sou missionário, eu não sou pastor, irmão. Fala do seu pecado e que Deus te libertou. Você já vai estar comunicando o Evangelho, porque o Evangelho é isso, é perdão, arrependimento, salvação. O Evangelho é isso, é simples assim. Quem eu era e quem eu sou. Quem eu era e quem eu sou é simples, a pessoa vai olhar para você e vai ver quem você é. Se ela quiser enxergar o Evangelho, ela tem que olhar para o que você é, para o que você está fazendo hoje, porque se ela ficar olhando para o seu passado, né, não vai ser ninguém. Mas se olhar para a sua vida atual, o que Deus está fazendo, ele vai ser alguém. Então eu quero concluir dizendo que a lei do Espírito e a lei do pecado, elas estão em constante conflito. Há uma batalha no mundo espiritual que reverbera neste mundo material, neste mundo carnal. Nós sofremos consequências dessa batalha espiritual. A minoria é cristã, quer dizer que o diabo está vencendo, levando mais pessoas para o inferno do que nós levando as pessoas para o céu. Já pensou nisso? São 8 bilhões de pessoas no planeta, 1,5 bilhão que conhece Jesus, confessa Jesus. Na minha casa nós somos em 10 irmãos, só tem eu de crente, os outros 9 não querem nem saber, e é briga, você fala, você que é o... Mas não vão poder dizer que eu não falei. Então a lei do Espírito e a lei do pecado estão em conflito, e muitas vezes o conflito está dentro de nós. Porque às vezes nesta vida de crente, talvez você não tenha visto alguma vantagem, porque talvez a promessa que te fizeram foi errônea, equivocada, mentirosa talvez. Disseram para você que você ia se converter, você ia ser próspero, você ia receber uma medida recalcada, sacudida e transbordante daquilo que você ofertasse na igreja. Talvez tenham prometido isso, que nem o pastor Écio conta aqui uma história de uma pessoa que recebeu uma promessa dessa. Olha, você vai ofertar, você vai receber 100 vezes mais. Aí o cara deu um cheque lá de 10 mil reais, e aí? Quando foi no outro dia, cadê o 100 vezes mais? Né? Então talvez você veio equivocado para a fé.
E o caminho da fé é conversão, é mudança de comportamento. Só isso. O foco da fé é salvação da alma. É só isso. Nessa sua mudança de comportamento, talvez você prospere, se for da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é o Senhor da prata, o Senhor do ouro. Ele dá a riqueza para quem Ele quer. Se Ele tiver um ministério na sua vida de riqueza, Ele vai te dar. Se não te dá, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Talvez você iria se perder com riqueza. Mas uma coisa é certa, você não vai ter fome, nem vai passar dificuldade, porque a Bíblia diz isso. Agora, o ademais, né? Você tem que lutar, tem que acordar de manhã e trabalhar. Você quer ganhar dobrado? Arruma 2 empregos, faz igual eu. Arruma 2 empregos, você ganha dobrado. Você contribui com a igreja, você está investindo no reino de Deus. Você não está investindo na sua vida, nem na vida do pastor. Você está fazendo crescer a igreja. E se Deus quiser crescer mais a igreja, Ele vai dar mais para você investir na igreja. Agora, se Deus tiver um ministério de riqueza para você, Ele vai te dar também, amém. Mas a promessa do Evangelho é mudança de comportamento e céu. É por isso que eu estou aqui, porque o Espírito Santo de Deus, a lei da vida, fez eu mudar de comportamento. E eu estou caminhando para o céu, essa é a minha convicção. Agora eu posso confessar que minha vida melhorou? Melhorou. Porque Deus honra os seus filhos. Por que Ele vai dar uma serpente se você pedir peixe, não é isso? Deus vai te dar aquilo que você precisa. É isso que diz a palavra do Senhor. Eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de bem, pensamentos de paz. Deus sabe o que é bom para nós. Então simplesmente se coloque nessa conversão, nesta mudança de comportamento, e esteja pronto para receber de Deus aquilo que Ele tem para você. Eu gosto de falar muito a respeito disso, para que ninguém fique iludido. Agora, as bênçãos do Senhor sobre a minha vida depende do meu comportamento. Se eu for uma pessoa fiel, Deus vai me honrando. Se eu for leal, Deus vai me honrando. Se eu for honesto, Deus vai me honrando. Porque Deus sonda os pensamentos, as intenções do nosso coração. Ele sabe verdadeiramente qual é a minha intenção, e é nisso que Ele vai nos abençoando. Qual é a sua intenção diante do Evangelho? É ser canal de bênção? Então Ele vai proporcionar para que você possa ser canal de bênção. 2 Coríntios 5,18 diz: Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação com Deus. Esta é a lei da vida. Estarmos de novo reconciliados com Deus Pai Todo-Poderoso, para que dele possamos receber todo cuidado, toda misericórdia, para que eu possa ser uma pessoa diferente, independentemente de como você veio. Venha do jeito que vier, né? Ele vai transformar a sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Deus eterno e poderoso, Pai, eis aqui a tua igreja, os teus servos, Senhor, que ouviram a tua palavra, Pai. Eu quero te pedir, pelo poder do teu Espírito Santo, Pai, que esta palavra possa encarnar no coração dos teus filhos, para que eles possam desenvolver o ministério do amor, Pai, o caminho de Cristo, para que possam ser canal de bênção, instrumento do teu Evangelho lá dentro de casa, lá no local de trabalho, onde quer que eles coloquem a planta dos pés, que eles possam ser sal na terra, luz no mundo, Pai. E que tudo, Senhor, seja para honrar e para glorificar o teu santo nome. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus.